Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de função do segundo grau. Nessa nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, nós vamos estudar o vértice do gráfico de uma função do segundo grau, ou seja, o vértice de uma parábola. Para estudar o vértice da parábola, nós vamos iniciar com duas observações, com dois exemplos que nós vamos colocar no quadro aqui do lado, ok? O primeiro exemplo é a função f de x igual menos x ao quadrado mais 4x. Recordando da aula passada, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Por que para baixo? Porque o a é negativo. Tranquilo? Eu vou já dar o desenho do gráfico pronto aqui. Está aqui a concavidade voltada para baixo. A parábola está desenhada. Aqui está o vértice da parábola. O que acontece com o vértice? O vértice é o ponto extremo da função. Então a função está subindo. Quando chega no vértice, ela começa a descer. Daqui a pouco nós vamos ver no outro exemplo que ocorre exatamente o contrário. Ou seja, o vértice é o ponto onde a função muda de sentido. Ok? No vértice passa uma reta paralela ao eixo y, chamado de eixo de simetria. Esse eixo de simetria divide a parábola em duas partes que são simétricas. Então, o que acontece uma unidade antes, vai acontecer uma unidade depois, e assim por diante. Tranquilo? Nessa função, qual é o vértice? O vértice é o ponto onde o x vale 2 e o y vale 4. Então, o vértice é o ponto 2 e 4. Tranquilo? E os zeros da função? Quais são os zeros da função? Zero é o ponto onde corta o eixo x. Corta quando x igual a zero e quando x igual a 4. Quer dizer que os zeros da função, nesse caso, vão ser x igual a zero e x igual a 4. Tranquilo? Sem problemas até aí? Vamos seguir em frente? Então vamos agora ver o exemplo f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Agora, observe que o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Então, a concavidade vai estar voltada para cima. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, já também vou dar o gráfico desenhado para a gente poder adiantar nosso trabalho. Está aqui a parábola. Aqui está o vértice. Ela vinha descendo, chegou no vértice, começa a subir. Ela estava decrescente, chegou aqui, ela começa a crescer. Tranquilo? No vértice passa o eixo de simetria. O vértice tem valor x igual a 1 e y igual a menos 4. Quer dizer que as coordenadas do vértice são 1 e menos 4. Tranquilo? X igual a 1, y menos 4. Ok? E quais são os zeros da função? Ela corta o eixo x no ponto x igual a menos 1 e x igual a 3. Então, os zeros da função, nesse caso, são x igual a menos 1 e x igual a 3. Tranquilo até aí? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Vamos ver como que nós podemos calcular as coordenadas do vértice de uma parábola. O vértice corresponde ao ponto que o gráfico muda de sentido. Lembra das figuras do slide anterior? Então, o vértice pode ser calculado com base nas expressões matemáticas envolvendo os coeficientes a, b e c da função quadrática. Como que eu acho o x do vértice? Para achar o x do vértice, eu vou usar a fórmula, a relação x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice? Bom, basta substituir o valor de x que eu achei na função e vou encontrar o y do vértice. Existe uma outra fórmula que eu posso obter o y do vértice fazendo menos delta sobre 4a. Essas fórmulas estão desenvolvidas no seu livro, é só dar uma olhada lá no livro. Beleza? Vamos aplicar essas duas fórmulas e vamos calcular as coordenadas do vértice de uma função.
Então, tem a função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Como que eu acho o x do vértice? Faço menos b sobre 2a. Quanto que vale o b? 2. Então, no lugar do b, eu coloquei 2. Ó, no lugar do b, eu coloquei 2. Sobre 2a. O a é o coeficiente de x ao quadrado. Eu tenho 1x ao quadrado. 2 vezes 1. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Quer dizer que o x do vértice vale menos 1. Para achar o y do vértice, basta substituir esse valor aqui na função. O y do vértice vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 2 e menos 3 vai dar menos 4. Quer dizer que o x do vértice vale menos 1 e o y do vértice vale menos 4. O vértice vai ser o ponto menos 1, menos 4. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Vamos seguir em frente? Uma utilidade muito grande do vértice é a construção do gráfico. Como que eu posso desenvolver um procedimento para construir o gráfico da função quadrática? Então, o primeiro passo, a gente vai achar as coordenadas do vértice da parábola, ok? Então, para traçar o gráfico, a gente precisa marcar alguns pontos. O primeiro ponto que eu vou achar vai ser o vértice. Depois que eu achei o x do vértice, o y do vértice, eu vou calcular alguns pontos antes, alguns pontos depois do vértice. Lembra que nós temos uma simetria em torno do vértice. Tranquilo? E depois, encontrados esses pontos, eu vou marcar todos esses pontos no plano cartesiano. Depois que eu marquei os pontos, é só ligar e encontrar a parábola. Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo mesmo. Vamos aplicar esse roteiro na resolução de um exemplo. Então, vamos aqui esboçar no plano cartesiano o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Qual é o primeiro passo? Achar o vértice. Na verdade, a gente vai achar o x do vértice. É menos b sobre 2a. Então, menos 2 sobre 2 vezes 1. Isso vai dar menos 1. Tranquilo? Ok? E daí, se eu achei o x do vértice, eu posso partir para a tabelinha. Vou aqui marcar o vértice e vou marcar o x do vértice vale menos 1. Dois valores menores. Antes do menos 1, tenho menos 2 e tenho menos 3. Depois do menos 1, eu tenho 0 e 1. Ok? Marcamos esses 5 valores para x. E vou calcular o correspondente y para cada um deles. Para x igual a menos 3, o y vai ser menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. Ou seja, o y vai ser 0. Tem o primeiro ponto do gráfico, que vai ser o ponto menos 3 e 0. Legal? Vou fazer o mesmo para x igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 3. Vou achar que o y vale menos 3. Tem aqui então o ponto menos 2 e menos 3. Para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Isso vai dar menos 4. Tem o ponto menos 1 e menos 4. Tranquilo até aí? Vamos seguir em frente? Vamos achar agora o valor de y para x igual a 0. Para x igual a 0, o y vale menos 3. E daí? Tem o ponto 0 e menos 3. E finalizando, para x igual a 1, y vai ser 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 menos 3, que vai ser 0. Temos o ponto 1 e 0. Observe, ó, o que aconteceu antes do vértice é o mesmo que acontece depois do vértice. Aquela simetria que nós falamos no exemplo anterior. Ok? Então aí, depois de calculados os pontos, vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Menos 3 e 0, menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, 0, menos 3.
e 1 e 0. Marcados os pontos, vou traçar a parábola que passa por esses pontos. E tenho o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Tranquilo? Ok? Agora é com vocês. Assista a próxima videoaula, resolva as atividades propostas nos seus livros didáticos, resolva o questionário de revisão lá no final da semana e seguimos em frente. Um abraço, bom estudo para vocês.